a festa de Deus com casa cheia? Deus abençoe sua vida, a vida de sua família. O que você faria se fosse convidado para uma festa, vamos colocar aí uma festa de casamento, de alguém que você julga muito importante? Certamente você prepararia a sua melhor roupa, você ou alugaria uma e iria para aquela festa com uma grande satisfação de estar e ter sido convidado por alguém tão importante e você está lá. Não é verdade isso? É verdade com todos nós. Jesus também fala de uma festa assim, ele conta uma história, uma parábola acerca de uma festa desse tipo, uma festa de casamento. E eu quero trazer para vocês o que significa essa festa. Claro que nós vamos olhar para essa festa com os olhos do primeiro século, não do Brasil do século XXI, mas do primeiro século em Israel. E nós vamos trazer agora sim para o hoje, para esse momento de agora. Mas vamos lá para essa festa que Jesus falou. É a festa de casamento do filho de um rei, mas o rei é quem organiza essa festa de casamento. É uma festa e Jesus diz assim: o reino dos céus, ou o reino de Deus, é semelhante a essa história que eu vou contar para vocês da festa de casamento do filho do rei, que o rei organiza. Tá bem? O texto está em Mateus capítulo 22, versículos de 1 a 14. Diz assim: Jesus lhes falou novamente por parábolas, dizendo: o reino dos céus é como um rei que preparou um banquete de casamento para seu filho. Enviou seus servos aos que tinham sido convidados para o banquete, dizendo-lhes que viessem, mas eles não quiseram vir. De novo enviou outros servos e disse: digam aos que foram convidados que preparei meu banquete. Meus bois e meus novilhos gordos foram abatidos, e tudo está preparado. Venham para o banquete de casamento. Mas eles não lhes deram atenção. E saíram, um para seu campo, outro para os seus negócios. Os restantes, agarrando os servos, maltrataram-nos e os mataram. O rei ficou irado e, enviando o seu exército, destruiu aqueles assassinos e queimou a cidade deles. Então disse a seus servos: o banquete de casamento está pronto, mas os meus convidados não eram dignos. Vão às esquinas e convidem para o banquete todos os que vocês encontrarem. Então os servos saíram para as ruas e reuniram todas as pessoas que puderam encontrar, gente boa e gente má. E a sala do banquete de casamento ficou cheia de convidados. Mas quando o rei entrou para ver os convidados, notou ali um homem que não estava usando veste nupcial. E lhe perguntou: amigo, como você entrou aqui sem veste nupcial? O homem emudeceu. Então o rei disse aos que o serviam: amarrem-lhe as mãos e os pés e lancem-no para fora, nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Pois muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Algumas lições aqui desse texto que eu quero tirar para nós. Primeiro, do que Jesus está falando? Versículo 2. O reino dos céus é como um rei, essa história. O reino dos céus, o reino de Deus. Jesus está falando, portanto, do reino de Deus. Jesus está falando de quando Deus governa na vida das pessoas, de quando Deus faz a sua vontade, de quando Deus é o Senhor de tudo. É o reino de Deus. Mas é um reino de Deus que precisa ser aceito pelos homens. Não é o reino de Deus do qual todo mundo já faz parte. Sim, claro que Deus domina sobre tudo. Mas esse reino de Deus aqui é um reino
que nem todos os seres humanos participam. Então vamos ver, aqui é assemelhado este reino de Deus. Primeiro, o reino de Deus é assemelhado a uma festa. Toda vez que pensamos em reino de Deus, ou que olhamos para o futuro, para o céu, para aquilo que ainda virá, e eu quero dizer que o reino de Deus não é só o céu, o reino de Deus abrange o agora, o aqui e o agora. Embora continue lá no céu, mas quando pensamos no reino de Deus lá na frente, no céu, no futuro, nós temos a ideia sempre de coisa estática. A gente tem uma ideia de mansões celestiais, coisa estática. A gente tem a ideia de pessoas dedilhando uma harpa numa nuvem, coisa estática. A gente tem a ideia de um grande coral, coisa estática, cantando assim o tempo todo, louvando a Deus, coisa estática. Então, a nossa imagem de reino de Deus futuro, de céu, é sempre um negócio meio parado, meio estático. E outra coisa, cada um no seu canto, cada um na sua mansão, cada um no seu lugar, e fica lá dentro. Essa é a nossa visão. Aqui não. O reino de Deus aqui é uma festa. O reino de Deus aqui é movimento. O reino de Deus aqui é um banquete preparado. O reino de Deus aqui é pessoas comendo, bebendo, se alegrando, conversando, dançando. E é interessante que as festas no Israel do primeiro século eram festas que haviam danças comunitárias. Mas danças, muitas danças. Então, tudo aqui é dinâmico, tudo aqui é movimento, tudo aqui é alegria, tudo aqui é festa. O reino de Deus é festa de Jesus, é festa. E isso é algo que muitas vezes nós esquecemos. Porque quando pensamos no reino de Deus, só pensamos em tristeza, só pensamos em situação de sofrimento, só pensamos em dor, só pensamos em coisa ruim. Mas a gente não associa nem o reino de Deus aqui e agora, nem o reino de Deus no futuro, que é o céu, a gente não associa com festa. A gente não associa com dinâmica, com movimento. A gente não associa o reino de Deus com alegria. Mas é isso que o reino de Deus é. O reino de Deus é alegria. É a alegria de uma festa, é a alegria de estarmos todos juntos, é a alegria de estarmos celebrando o casamento do Filho do Rei. O reino de Deus é festa. O reino de Deus é alegria. É isso que Jesus está dizendo aqui. Portanto, não percamos essa dinâmica. O céu não é um lugar estático, parado. O céu é dinâmica o tempo todo. É movimento o tempo todo, mas é celebração, é dança o tempo todo. Mas é a dança de celebrar a alegria de estar junto com Deus. É a Trindade junta. A Trindade é comunhão, a Trindade é uma dança eterna entre as três pessoas. O Pai, o Filho e o Espírito, assim também é o céu. Essa dinâmica, essa dança em torno desse Deus que é comunhão, desse Deus que é trino. Essa é a primeira lição. Agora, observa aqui, nessa festa, versículo de número 10. Então os servos saíram para as ruas, reuniram todas as pessoas que puderam encontrar, gente boa, gente má, e a sala do banquete de casamento ficou cheia de convidados. Ou seja, a festa de casa cheia. Quando Deus reunir todo mundo nessa festa do fim, nessa festa de inauguração do seu reino futuro, a casa vai estar cheia. Não vai ter uns gatos pingados, não. A casa vai estar cheia e isso é algo muito bonito. Segunda lição que eu quero trazer para vocês aqui. O rei primeiro convidou alguns convidados. E quando a festa estava pronta, mandou emissários e eles não quiseram vir. Basicamente, o texto está falando aqui que esses primeiros convidados representam Israel. Quando chegou a hora da festa, ou seja, a hora do casamento do filho, Israel não quis. Israel rejeitou Jesus. Então, Israel ficou de fora. Mas eu não vou tratar aqui da questão de Israel e dos gentios. Quem entrou depois, o pessoal das esquinas, eram gentios.
Mas não vou tratar dessa questão aqui, eu quero trazer um pouco para nós, para o nosso tempo. Quem eram os convidados iniciais? Eram pessoas ricas, eram pessoas importantes naquela sociedade. O rei convidou as pessoas importantes da sociedade. Eles rejeitaram ir à festa. Veja o que é dito acerca deles. Verso 5. Os convidados iniciais não lhes deram atenção aos servos e saíram. Um para o seu campo, era gente rica, eles tinham campos. Outro para os seus negócios, gente rica. Então, o rei convidou o pessoal mais rico da sociedade dele para a festa. Só que chegando a hora, esse pessoal não quis ir. Sabe por que não quis ir? Porque os negócios deles eram mais importantes do que a festa do rei. É isso que está dito aqui. A vida deles era mais importante do que celebrar o casamento do filho do rei. Então, um foi para os seus negócios, outro foi para o seu campo. Outros foram lá, porque eram pessoas já importantes, eles já tinham tudo o que queriam, eles já estavam bem estabelecidos na vida, eles eram ricos, eles tinham do bom e do melhor. Para quem ir na festa do casamento do rei? Cuide das minhas coisas. A vida deles era mais importante do que o reino de Deus, do que a festa do rei. Você está entendendo isso aí? Quem é que não participa da festa? Aquele que diz: eu tenho muito, minha vida está boa e eu não preciso dessa festa. Eu não preciso de reino de Deus. Eu não preciso de participar desse reino. Está tudo bom comigo. São esses que não vão. Agora veja bem, esses que eram considerados pela sociedade os ótimos, os mais poderosos, os melhores, os ricos, esses, sabe o que eles fizeram com os servos do rei? Verso 6. Os restantes, agarrando os servos, maltrataram-nos e os mataram. Esses que eram os donos da sociedade, os poderosos da sociedade, pegaram os servos do rei, maltrataram e os mataram. A mesma coisa acontece hoje. Estas pessoas que se julgam mais importantes do que o reino de Deus são as pessoas que odeiam os outros, não gostam do povo, cancelam as outras pessoas, são aqueles que até matam para garantir seus privilégios, para garantir suas corrupções, para garantir suas situações excelentes. É só você observar como os poderosos aumentam suas riquezas. Eles já têm muito, mas como eles aumentam riquezas? Como compram casas, como compram terrenos, como mandam dinheiro lá para os paraísos fiscais, tudo mais. Essa gente não precisa do reino de Deus, porque eles se acham mais importantes. Às vezes andam com o nome de Deus, com o nome de Jesus na boca, mas da boca para fora, porque na realidade eles não vivem o reino de Deus, eles não vão no casamento do rei, do filho do rei. Eles ficam de fora. Eles dizem: minha vida, meus negócios são mais importantes. Você vê que aqui o que acontece? O rei os castiga, manda seu exército e manda matar aqueles homens. Mas então o que o rei faz? A festa fica vazia? Não, ele dá uma ordem aos servos. E ele manda que a festa fique cheia de convidados, mas para ficar cheia precisa de gente. O rei diz: o banquete de casamento está pronto, mas meus convidados não eram dignos. Não havia dignidade naquela gente que foi convidada inicialmente. Vão às esquinas e convidem para o banquete todos os que vocês encontrarem. Então o rei diz: vai para as esquinas, convida todo mundo que vocês encontrarem. Não importa quem seja, convida todo mundo.
Sabe esses que estão nas esquinas, quem são? Os pobres, os doentes, os mendigos, as mulheres, as crianças. São esses. Esses estão nas esquinas. Era o pessoal ralé, no texto. Era o pessoal pobre. Era o pessoal que nunca poderia ir para uma festa daquelas. Nunca. Jamais. Mas o rei manda seus servos para convidar toda essa gente. E sabe o que essa gente pobre, ralé, humilde, simples, que não tem nada, faz? Aceita o convite e vai para a festa do filho do rei. De tal forma que o seu salão ficou lotado. A festa ficou cheia de gente, abarrotada de gente. E ali eles foram. Aí, gente, vem uma frase que eu achei sensacional. Eu acho que eu já li essa parábola umas 500 vezes na minha vida. Mas, ao reler essa semana, uma frase, me marcou. Uma frase me marcou. E eu queria trazer para você essa frase aqui, está no verso 10. Presta atenção. Então os servos saíram para as ruas e reuniram todas as pessoas que puderam encontrar. Ou seja, todo mundo foi convidado, não ficou ninguém de fora. Aí olha o que o texto diz. Gente boa e gente má. E a sala do banquete ficou cheia de convidados. Gente boa e gente má. Aí eu achei extraordinário. Os servos convidaram todo mundo, quem era bom e quem era mau. Aí eu fui curioso, eu fui olhar no texto grego, que é o texto original do Novo Testamento, para ver gente má, a palavra é poneros, quer dizer, gente maligna, gente ruim mesmo. E a palavra boa é agatosa, gente de qualidade, gente de bem, gente que faz o bem. Então, foram convidados gente boa e gente má. E a casa ficou cheia com todos eles. Lá naquele banquete, tinha gente boa, tinha gente má. Aí eu fui dar uma olhada no Evangelho de Mateus e percebi que essa expressão gente boa e gente má, maus e bons, aparece no outro texto de Jesus em Mateus, que é Mateus capítulo 5, verso 43. Eu vou ler aqui. Porque, aí é Jesus falando, tá? Sermão do Monte. Porque ele faz raiar o sol, Deus, né? Deus faz raiar o sol sobre maus e bons, e derrama chuva sobre justos e injustos. Aqui em Mateus 5,43, Jesus está dizendo que o Pai Celestial faz chover para todo mundo, faz o sol raiar para todo mundo. E Jesus diz, sobre maus e bons, ou seja, Deus é bondoso com todo mundo, até com gente má. Agora, o que significa essa classificação mal ou bom? É uma classificação humana, humana. São os seres humanos que classificam os outros. Esse aqui é mau, esse aqui é bom. É uma classificação humana, não é uma classificação divina, não é Deus, é uma classificação humana. E o que acontece aqui? Todos são convidados, e aí, agora a diferença, no casamento do primeiro século, quando você era convidado, vamos dizer assim, a família, o noivo, quem estava convidando, dava uma veste para você entrar lá. Quem dava essa veste era o rei. O rei deu a veste e eles entraram lá. Estavam lá maus e bons. O que isso significa? Significa que no reino de Deus, não importa quem você seja, não importa a sua classificação na sociedade, se o rei te der a veste, se você aceitar o compromisso do reino de Deus, você está dentro e você está vestido adequadamente. Em linguagem bíblica, você está santificado por aquele que te convidou, pelo rei que te convidou. O que importa no reino de Deus não é o tipo de pessoa que você é. O que importa é a sua decisão de fazer parte do reino de Deus, e Deus santifica você porque te dá uma veste nupcial. Outra hora eu continuo falando sobre isso.
Deus abençoe você.